Bem-vindos ao podcast Mulheres na Íntegra. Nós estamos aqui em mais um episódio muito especial, porque essa mesa pertence ao Senhor e é Ele quem guia as nossas conversas. E nós estamos aqui com uma querida que talvez você conheça, talvez você não conheça, mas o Senhor conhece. E eu não vou falar muito dela, mas eu quero que ela fale dela. Mas eu já convido você para curtir, compartilhar, escrever, nos mandar ideias, como vocês têm feito, que tem sido muita bênção na nossa vida. E hoje eu tô aqui com uma querida que se chama Valéria. Que bom estar aqui, Dani. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz por poder participar. É uma benção. A gente assiste tanto em casa, não é? E agora está aqui. E agora a gente está aqui para conversar do Senhor. Isso mesmo. Mas, querida, a gente já se conhece faz tempo, né? A gente tem um ministério aí bem parecido, né? Trabalhamos juntas, né, Dani? Não é bênção? Mas conta aí, quem é você? Se você é uma mulher casada, solteira, se tem filhos, conta aí um pouquinho da Valéria, depois eu te fazer outras perguntas. Tá joia, tá bom. Meu nome, então, é Valéria, né? Sou casada há 26 anos com o João, que é presbítero aqui na igreja, né? Nós juntos não tivemos filhos, né? Deus também trabalhou muito nessa área da minha vida. Quando eu conheci o João já tinha as duas filhas do primeiro casamento, né? Que é a Bruna, que hoje ela mora em Curitiba, casada com o Juninho, e tem o Caio, que é o nosso netinho de 13 anos, 13, né? Um adolescente. Adolescente, e a Bianca, né, que mora com a gente, logo que nós casamos, depois de um ano ela veio morar com a gente, e é a minha filha do coração, que né, delícia. Que eu amo muito de paixão, assim, né, casada com o Matheus, eles têm a Rebequinha, que tem 3 anos, né, que delícia. Um xodó. Que é uma boneca. Uma boneca, Então, a Bia só saiu da nossa casa para casar com o Matheus, né? E aquela fase de querer ter filhos, a gente tentou, né? Fiz fertilizações in vitro, tentamos a adoção, mas Deus me curou, mais a mim, né? Sim. Eu sofri muito nessa época de não poder ter filhos, era um sonho. Mas Deus foi maravilhoso, eu senti no dia certinho que Ele me curou. A partir de hoje, você não sofre mais. Que bênção, né? Valéria. A Bianca é a filha que eu tive do coração, né? E, nossa, me sinto super realizada em ter a Rebequinha aqui pertinho, né? Como vó dela. E é isso, Deus é maravilhoso. No tempo certo Ele age, cumpre as suas promessas, né? Sim. Na época a gente às vezes não entende por que a gente passa por aflições, né? No caso nesse sentido. Mas na hora da cura mesmo, sabe? Você sentir o poder de Deus ali curando você emocionalmente. Ai, Valéria, acho que eu quero te perguntar mais disso. Maravilhoso. Pode perguntar. Eu acho tão importante a gente falar disso, né? Eu ia te perguntar, vou fazer 2 perguntas, então. Tá. Como é que foi essa consciência, né? O seu encontro com Jesus, né? Eu gosto de usar esse termo, mas não que precise ser um dia, né? Especial, mas quando você teve consciência, né? De quem era o Senhor e quem você era diante dele. E como foi essa fase aí, né? De sonhar com a maternidade, de desejar muito e até você receber um não do Senhor, né? Como é que foi isso? É complicado, porque assim, nasci num lar evangélico, né? Sempre tive a experiência família cristã, né? Minha mãe. Meu pai não, né? Meu pai veio depois. Minha mãe orou muitos anos pela conversão do meu pai, né? Ele nunca proibiu minha mãe de ir na igreja, nem eu, nem meu irmão, né? Então, eu tenho só um irmão, Leandro. E a gente sempre foi na igreja, sempre, desde criança, né? O desejo de ser mãe, eu acho que nós mulheres, né, Dani? A maioria de nós desejamos. Desejamos ser mãe. Não que são todas, né? Mas a maioria... A maioria deseja, né? E é um sonho isso, né? Então, eu sempre achei que eu fosse ser mãe. E sempre me envolvi muito com criança. Desde criança mesmo, né? Sempre foi uma mulher maternal. O brincar, né? De boneca, ou com as amigas. Aí depois sendo professora na escola dominical, depois estudando para ser professora, né? Então esse contato com criança sempre eu tive, né?
E aí, quando chegou essa fase do namoro, do casamento com o João, né? Eu já sabia que a gente teria que passar por esse processo. Sim. Se eu quisesse, ou nós quiséssemos ter filhos, teríamos que fazer a fertilização in vitro. Tá. Então, a gente planejou isso, né? Então, até os nãos aí, né? Na primeira tentativa, não. Não. Segunda tentativa, não também. E aquele sofrimento, porque você planeja, né? Emocionalmente, fisicamente, financeiramente, que é muito caro, né? Então, quando eu tive o segundo não, eu falei, não dá mais, né? Que é um processo doloroso, né? Assim, é difícil passar por isso e ter esse não, né? Então, nessa época, eu sofri muito. Então, chá de bebê, eu evitava ir, né? Culto do bebê, eu só chorava. Então, foi um processo bem complicado. Aí, tentamos a adoção. Aí também não deu certo. Quando a gente achou que nós íamos ser chamados para conhecer alguma criança, alguma coisa assim, era para renovar o nosso processo. Ai, Jesus. Eu falei, ai, João, chega, não dá mais, né? Eu já estava ali com quase 40 anos, falei, não quero, né? E nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava dando uma volta de carro, ali na Praça da Maria Busolini, passando ali, eu falei, João, a partir de hoje, eu senti que Deus me curou. Amém, né? Valéria. Eu sou muito feliz no nosso casamento. Eu sou muito feliz tendo a Bia com a gente, né? Deus não quer que nós tenhamos filhos, que os meus filhos né? sejam do meu ventre. Do meu ventre. Eu tenho do coração, né? Amém, E eu sempre me dei muito bem com a Bia. Eu costumo falar que eu sou a boa drasta, né? E a mãe do coração. Então, os nãos, né, de Deus foram muito difíceis para mim, né? Nessa questão. Mas no dia que Deus me curou, mas assim, eu senti, Dani, realmente, ó, hoje foi, acabou. Assim, teve alguma coisa especial, algum texto da palavra, ou foi uma coisa que você sentiu o seu coração se aquietar? Eu senti o Espírito mesmo, sabe? Eu senti Deus falando comigo. Amém, a partir de hoje, você não sofre mais por isso, Amém. né? É Deus ali falando mesmo. Eu sou o grande eu sou. Tudo está nas minhas mãos, né? Amém. Não é essa questão que vai me fazer ou não ser ou não mais feliz, mais realizada, não. Porque a realização não está num filho, está no Senhor. No Senhor. Eu senti isso nesse dia. Amém, Valéria. Nessa volta de carro com o João. Que bênção. Eu chorei muito, é lógico, né? Muita emoção, assim, na hora ali, né? E você falou, não, a partir de hoje... viramos a página, né? E foi uma cura. Aleluia, Valéria. E você percebeu forte. O Espírito Santo... Percebi. Fazendo a obra no seu coração. Muito forte, muito forte. E depois os cultos do bebê tomaram um outro sentido. Outro sentido. Chá de bebê, né? E assim, eu pude testemunhar para várias amigas, que né? Bênção. Essa questão, que algumas sofriam muito também por isso. E a gente é canal de bênção, né? Nossa, dessas pessoas, né? Total. Então, eu falei, não, gente, eu passei por isso. É assim, né? E Deus me curou. Então, se Deus te der um filho... Deus Glória é bom, continua sendo bom, mas se Ele não der, Deus é Glória bom, continua sendo bom, né? Exato. E graças a Deus, eu lembro de duas, né, mais próximas, que elas tiveram filhos. Sim. Estão realizadas, felizes, mas tem outras que não, né? E Deus continua sendo bom, né? Que bênção isso, Valéria, porque a gente precisa ter esse entendimento, né? Precisa. Eu acho isso tão importante, porque... a palavra de Deus, ela fala sobre mães de filhos, né? A estéril ser mãe de filhos. E às vezes a gente tem até um entendimento errado, né? Disso, né? Porque a gente acha que Deus vai dar filho no ventre para todo mundo, né? E não necessariamente, né? Você divulga o evangelho, né? Você é uma propagadora de filhos que se tornarão filhos do Senhor, né? Exatamente. Não necessariamente são filhos do ventre. Do ventre, né? E ter esse entendimento nos cura, né? Porque quantas mulheres hoje você já aconselha, você meio que é uma mãe, né? No sentido de levar essas pessoas para mais perto do pai, né? Do que dos seus próprios sonhos, né? Exatamente. Porque quem é suficiente é ele, né? Isso nos cura, né? Totalmente, né? Por completo. Que linda experiência, Valéria. Foi bem forte. Bem forte, né? Bem forte. Bem forte.
E hoje você é grata. Muito grata, muito. Porque você já tem filho, genro, É, neto. E assim, com a Rebeca... Isso é real, não é? Porque o Caio mora em Curitiba, né? Então, Não tem tanto convívio de pertinho. O amor, sim, mas... Sim, mas o contato físico, não. Agora, a Rebeca, desde que ela nasceu, né? A Bianca teve ela no domingo, na segunda-feira eu estava lá já, então já cuidei. É vó. É vó. E eu cuidei dela pequenininha, como era o meu sonho, né? Sim. Em cuidar de um bebê recém-nascido. Então, teve todo esse processo, porque a Bia já veio comigo com 8 anos, mais ou menos, de 7 para 8 anos, quando ela veio morar com a gente, né? Que benção. Então, eu tive os dois lados aí. Glória a Deus. Deus me deu a oportunidade de viver esses momentos, né? Que benção. Graças a Deus. Ai, que linda essa história. Mas eu sei também que você é uma mulher que Deus tem levantado, né? Para entender o evangelho dentro do seu profundo do coração, né? Que você falou, não, eu entendo, Deus tratou. Mas Ele também tem entregue para você um serviço no reino, né? Sim, Então, como é que foi esse processo, Valéria, de você... ser uma mulher, de conhecer Jesus e depois ser despertada com a música, né? Hoje você é uma mulher atuante, você dirige coral aqui, mas como é que foi esse processo do Senhor forjando você aí para que pudesse servi-lo, né? Na música. Como é que foi? Começou bem na infância também, né? Eu sempre admirei muito... as regentes, né, dos corais das igrejas, né? De pequenininha, De pequenininha, de pequenininha. Eu ficava assim, ó, sabe? Ai, meu Deus, que coisa linda, que legal. né? Como que deve ser isso, né? E a minha mãe cantava no coral e eu ia nos ensaios com ela. Não cantava, eu era bem criança, né? E para tocar também. Eu acompanhava muito as meninas que tocavam o piano na igreja, né? E aí uma delas um dia falou para mim, por que você não fala para sua mãe colocar você numa aula, né? Que legal. Eu falei, eu vou, né? E fui, me Quantos falei com a minha aninhos? mãe, 8 anos. 8 anos, estava Gente, alfabetizada. a criança pedindo para ter aula de piano. Pedindo para ter aula de piano, E Deus foi tão maravilhoso que a gente encontra uma professora na rua, da casa que a minha mãe morava. Ela também evangélica. E o meu sonho era tocar hino. Eu achava demais, assim, os hinos da igreja, né? E eu fui e falei, Ivanilde, eu quero tocar hino. Ela falou, não, mas calma, né? Você tá chegando Você agora. imagina tocar hino lá, né? Você tem todo um processo, tem todo um né? processo Pra chegar da criança, no hino, né? Então... Até entender, porque todo mundo acha que começa a tocar, já sai tocando, já né? sai tocando, e não é. Tem é. todo um processo para você aprender ali, né? E ela era muito, assim, uma pessoa muito joia nesse sentido, que me incentivou também e me fazia estudar bastante. Eu tinha um caderno, anotava o tempo de estudo em casa, a minha mãe acompanhava, né? Daí, quando eu consegui tirar, né? Tocar o primeiro hino, eu falei com o pastor na igreja, legal. Comentei alguma coisa. Ele falou, não, qual que é? Daí, na época, eu falei o hino que era. Ele falou, então, numa quinta-feira tem culto, você toca esse hino para a igreja, né, para acompanhar. Falei, quantos anos você estava? Aí, 8 para 9, acho que uns 9 anos. Era não demorou tanto para você tocar hino, Valéria? Não, eu fui rápida, Aí deu 1 ano e meio, mais ou menos, né, de estudo ali. E aí ela já começou a pegar uns hinos mais fáceis, né, mais tranquilinhos. Então, eu pegava aqueles bem tranquilos e passava para o pastor. Que legal. E foi assim, então, nas quintas eu tocava. Um hino, às vezes 2, dependia, né? Que legal. E que sensibilidade esse pastor, né? Também, né? De dar esse apoio. Muito. Incentivar e dar esse voto de confiança, né? Ela vai tocar, para uma criança, Para uma criança, um culto durante a semana, tinha um certo número de pessoas, né? Sim, então, mas pastoreando mesmo. Pastoreando. E aí foi indo, eu não parei mais. Sempre tocava, mas eu tocava pro coral. Depois, né, de adolescente, jovem, eu era aquela que preparava as vozes. Porque na época não tinha os áudios que hoje a gente manda para o pessoal estudar em casa, né? Então, como que eram as regentes na época? Às vezes uma ficava com os homens, passando as vozes do baixo e do tenor, e eu ficava com as mulheres, passando as vozes no piano, soprano e contralto. Depois a gente invertia. Então, eu fazia essa preparação.
e tocava os hinos para o coral cantar, mas sempre com aquele desejo de um dia ser regente. Que delícia, gente. E aí Deus deu... Não tanto cantar, né? Não, mas reger. Reger. Eu cantei tudo legal, em coral, né? mas eu queria legal. reger. Né? Eu tocava para o coral, mas eu queria reger, né? Sim. E aí Deus me deu essa oportunidade, né? Eu tive... eu lembro como se fosse hoje aqui na igreja, o pastor chamou, né? O pastor Jonas, na época, falou dessa questão. E aí eu consegui assumir com muito medo, né? Porque é um trabalho difícil, você tem segurança, né? Totalmente. E fui com medo mesmo, né? Ai, que delícia. E tô até hoje, né, Dani? Eu comecei a reger aqui em 2014. Já faz 11 anos. Que 11 bênção, anos, né? Que bênção. Tem sido uma bênção mesmo, um privilégio. E Valéria, com certeza, se você teve esse encontro com Jesus, né? Tão nova, né? E ele novinha. já desde criança, né? E te conduzindo para aquilo que ele tem, né? Porque eu falo que a música nós aprendemos, a gente pode treinar, mas é o que o Senhor entrega, né? Essa facilidade de discernir notas, né? Facilidade de tocar, é algo que também Deus dá, né? E com certeza nessa sua caminhada, né? Às vezes eu falo assim, quem trabalha com música, fala, nossa, esse povo parece tão feliz, né? Tão leve. né? Mas a caminhada com Cristo é uma caminhada de momentos muito bons, mas momentos muito desafiadores. E você compartilhou aí com a gente, que já foi muito desafiador, de não ter filhos. Isso, né? Se você pudesse compartilhar com a gente, quais foram os momentos na sua vida, né? Esse foi um dos, mas que você fala assim, esses momentos marcaram muito a minha caminhada com Deus. E o que a música fez nesses momentos, né? Onde Deus usou da música para você, né? Depois eu vou fazer outra pergunta em relação à música mesmo. Mas agora eu quero perguntar quais momentos mais marcaram e onde que Deus usou a música aí nesse processo. Eu acho que tem vários momentos marcantes, né? Na nossa vida, assim. Momentos bons, momentos não tão bons, né? Eu acredito que a música, assim, ela vai muito mais além do que isso que a gente comentou agora. Muito mais além, né? Eu vejo quantas pessoas, no caso, vieram para o coral buscando algo para ter uma melhor vida emocional, passando por algum problema triste, de ansiedade, e procurou o coral para isso, né? Estão aí até hoje, né? E cantam e fez muito bem para as pessoas, né? E antes de fazer bem para as pessoas, faz bem para a gente, né? Como líder, eu falo que eu e o João, a gente está pastoreando essas vidas, né? As vidas que fazem parte diretamente do coral e das suas famílias, né? Que apoiam quem está aqui, né? E então, esses momentos, assim, eu vejo que para mim, tipo assim, a primeira cantata regendo o coral aqui da igreja, marcou demais. Foi muito emocionante, foi muito desafiador, né? E eu senti claramente Deus me usando naquele ano, né? A primeira vez não é fácil. Até hoje, né? Eu falo, gente, na hora que eu tô aqui na frente, que eu vejo vocês formadinhos aí na frente, dá um gelo na barriga, né? É uma responsabilidade muito grande. Com certeza. E esse gelo faz parte. Falou, o dia que esse gelinho aí não... Aí, acabou. Na hora que o temor, né? For embora. Embora, acabou, né? Então, essas são as partes boas, sabe? Você vê Deus te usando, a música falando primeiro para mim, né? No meu coração. Aí, para eu transmitir pro coral, né? Esse momento de oração, de entrega... pensando em cada letra, né, de cada música. Então, isso primeiro faz bem para mim e depois eu consigo, assim, tento, né, transmitir isso para as pessoas, né? Que bênção, Valéria, que bênção. É uma bênção mesmo. E já nesse processo você teve alguma experiência que você teve vontade de desistir? Ai, tive. Eu acho que no início... Como assim desistir, né? Gente? Era um sonho, né, Dani? Legal, né? Mas como que foi aí?
Quais foram essas... Lá atrás, eu acho que pela insegurança, pelo medo, passa na cabeça, não é para mim, não dá, eu vou parar, né? Mas assim, é tudo muito rápido, né? Ao mesmo tempo, Deus já, não, continua, não, é isso mesmo, esse é o caminho, né? Mas eu acho que agora, mais recentemente, foi mais difícil. Aí eu realmente, um dia, eu cheguei e pensei realmente em parar. Que Jesus permitiu para esse pensamento? Porque eu vejo assim que ultimamente nós tivemos na nossa família muitas lutas, né, Dani? Muitas lutas, meu Deus. A gente como igreja sofreu muito junto com vocês, né? Então, a primeira foi a questão da Rebeca, né? Você pode compartilhar as lutas? Posso. Essa foi a primeira forte que a nossa família enfrentou, né? Rebeca, uma bebezinha. Uma bebezinha. O que aconteceu com a Rebeca? A Rebeca, uma semana antes de fazer 1 aninho, né? Ela com uma gripe, tranquila, tratando. E de um dia para o outro, essa gripe evolui para uma pneumonia. Do nada, Do nada. Uma febre alta. Do nada. Corre para os médicos, corre para o hospital. E o Matheus liga e fala que ela ia ter que ficar internada, né? Aí. Deixa eu te dar um lencinho, a avó. A avó chorando. A avó. Aquele dia, o meu mundo desabou, né? Menos de 1 aninho. Menos de 1 aninho. Vendo aquela ambulância saindo ali da Unimed, com a Bianca e ela ali atrás, né? Indo para outro hospital, para uma UTI pediátrica, sem previsão de alta. Eu falava, Matheus, eu não estou acreditando, sabe? Eu estava assim... Foi um dos piores dias, assim, da minha vida, né? Sua neta, né? A minha netinha. E aí, eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei lá no hospital, eu estava tão nervosa que eu não sabia nem como agir. Não sabia se cuidava da Bia, se cuidava da Rebeca. A moça da recepção falou assim, vó, fica tranquila, a Bianca já passou, já sabia, né? Eu cheguei um pouco depois da ambulância, a Bianca já subiu, a Rebeca já tá para ser internada. Você fica calma, vai dar tudo certo, né? Ela está no melhor lugar, né? Vai ser cuidada. E ela foi me buscar um copo de água. Eu senti tanto carinho de Deus naquela hora, daquela menina que eu nunca tinha visto. Sim. Né? Eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Da minha vida. Aquilo marcou muito, sabe? E aí o João já colocando nos grupos, né? Pedindo oração. A gente levou um susto. Levamos, a igreja, né? Porque daí já vai passando para os grupos de oração, né? A menina estava boa um domingo antes, né? Aí eu olho o pastor Leandro chegando. Ai, né? Que delícia. Ai, meu Deus, na hora que ele chegou, deu aquele alívio, sabe? O pastor tá aqui, né? E aí, o Matheus depois chegou, a gente fez ali, oramos juntos, o pastor orou com eles lá em cima. E aí começou aquele processo de revezamento para ficar com a Rebeca numa UTI. E aí ela já ficou direto. Ela já ficou direto. Já ficou direto. Coisa de 3, 4 dias, Valéria. Que ela ficou na UTI? Não, entre dar o diagnóstico, ela ficar gripadinha e entrar numa UTI. Porque a gripe estava ali durante a semana, na quarta, na quinta ela ficou um pouquinho mais moadinha, na sexta que deu a febre mais alta. Na sexta noite ela internou na UTI. Nossa, loucura, gente. Muito, muito, assim, a gente não conseguia entender e se concentrar no que estava acontecendo. Aí o Matheus falou, a gente reveza, fica, né? Eu, a mãe dele, a Bia, a gente ia revezando. As vós e os pais. As vós, os pais. E a primeira vez que eu fui, eu falava para o João em prantos, né? Eu falei, como que eu vou entrar numa UTI? Eu nunca entrei, vi a Rebeca lá, como que eu vou... Nossa, que situação difícil. Senhor, meu Deus, me capacita. Me capacita. Me dê forças. Na hora que eu cheguei, eu lembro que era 5 horas da manhã, no sábado, eu tinha que estar lá, para a Bia poder descansar. Eu não sabia nem como entrar. Cheguei na porta da UTI, olhei pro moço. Eu falei, moço, eu não sei nem entrar aqui, como que eu faço? Ele falou, não, fica tranquila, é esse botão, você vai entrar, né, vai higienizar as mãos. Nossa, são anjos, né, que o Senhor coloca na vida da gente, exato. né? E aí foi um processo de ver ela ali naquela UTI, cheia de aparelhinho. Ela ficou acordadinha o tempo inteiro? Ela dormia bastante, mas vários momentos ela ficava acordada. Ela sabia que a vovó estava lá. Sabia. Queria colo, não podia pegar, né? E aí houve todo um processo que Deus me usou naquela UTI, Dani, que eu cantava para Rebeca, eu contava historinha. Foi um momento, assim, de muito aprendizado. Essa menina me ensina ainda muita coisa e me ensinou muito.
eu falava para a Bia, para o Matheus, que Deus estava carregando a nossa família no colo. Sem dúvida. Né? No colo, literalmente, aquele Deus de amor, o Deus que é o nosso pastor, né? Tá ali, cuidando dos detalhes e carregando a gente no colo. O Deus do vale, né? Do vale, que é o mesmo da montanha, né? É o mesmo da montanha. É o mesmo da montanha. E foi uma experiência tão marcante que eu sempre estava ali contando a história da ovelhinha perdida, né? Com Cristo no barco vai tudo muito bem, Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Essa música vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Exatamente, eu falava, esse temporal vai passar. Amém. Enquanto a Rebeca dormia, muitas vezes eu chorava ali, Com né? certeza. Muitas vezes. E a médica falava às vezes para mim assim, força, vó, né? Vocês ainda vão comemorar o primeiro aninho da Rebeca, força, ela vai sair, vai ficar bem, né? Então, os médicos ali com todo esse cuidado, né? Mas marcou muito, porque uma das enfermeiras um dia pediu para eu contar a história da ovelha perdida. Sério? Ela falou, vó, como que é essa história, ovelha perdida? Eu tinha um fantochinho, um livrinho pequenininho, né? E contei ali rapidinho. Ela falou assim, eu já fui essa ovelha perdida, né? Deus um dia foi me buscar como esse pastor, né? Ela andava, acho que, assim, fora da igreja, cresceu num lar longe evangélico. do Senhor, né? Mas um dia estava longe e Deus foi buscar, né? E a outra que toda vez do banho era com sabão, lava o meu rostinho, o meu pezinho, né? E as enfermeiras falavam, vó, você vai cantar hoje? Canta aí, né? E brincando, e a gente cantando. E no último banho dela, na UTI, as enfermeiras, porque a gente já tinha o processo da alta para o quarto, né? Foi no dia que ela fez 1 aninho. Nossa, né? Eu lembro disso. Lembra? No dia do aniversário. No dia do aniversário. A Rebeca teve alta. E a gente estava todo ali junto, ia dar um banho nela ali, com a certeza, né, que aquele dia teria alta. Que depois o outro banho ia ser em no outro quarto, lugar, né? As enfermeiras todas cantando com sabão, lava o meu rostinho, cada um pegava, ela tinha um jeitinho, né, na banheira ali. Sim. Então, isso foi muito emocionante. Aí foram mais uns dias no quarto, né, e graças a Deus a Rebeca aí teve alta. Amém. Né, e para a glória de Deus, ela está completamente curada, né? Deus curou e aí seguiu mais um tratamento, mas ela ficou super bem. E o Senhor sustentou a docilidade dela, né? Sustentou. Eu lembro, porque a gente orando, a gente falava, Senhor, como é que é uma criança? Tantos dias, foram muitos dias. 26 dias. Eu lembro, a gente orava, e cadê a Rebeca? Não, tá na UTI ainda, tá na UTI ainda. E sempre vinha isso no meu coração, Senhor, que essa criança seja cheia da tua presença, né? E eu lembro depois vocês contando o quão doce ela era em todo o tempo da internação, todo né? Tempo, sorrindo. Os pastores vinham na igreja e falavam, gente, é surreal. A gente olha para ela, fala assim, por que ela está aqui? Porque ela era sorridente, ela era dócil. Deus quis aquele tempo, né? Para realmente conhecer quem ele era ali, né? Exatamente. Que eu falo para nossa família toda, foi um crescimento muito grande. Antes disso e depois disso. A nossa família mudou completamente, né? O que mais marcou a família de vocês? Eu acredito, Dani, que foi esse cuidado de Deus, né? E a força que Deus deu para cada um de nós. Porque subir ali e ver ela daquele jeito era muito difícil. E é aquele, né? Quando a gente fala alegria do Senhor, a nossa força, ela esse é versículo. mesmo. Eu acho tão engraçado, né? É a alegria dele. Dele. É a nossa força. Que é a nossa força, né? A gente não tem força se não vier dele, né? Não tem. Não tem. Então, ver todo esse cuidado de Deus na vida dela, ela ensinando tanto a gente, né, que ela estava ali, mas ela estava feliz, né, doce Rebeca, né, naquele hospital. Então, marcou muito a nossa vida. Então, esse foi um momento difícil que eu passei, tendo que liderar o coral. Exato. Né? Como é que você fez nesse processo, Então, eu tenho uma equipe que me ajuda muito, né? Porque 26 dias. 26 dias. E depois o pós, né? Porque em casa tinha que continuar ajudando. Tinha que continuar ajudando. E aí um pessoal estava aqui, enquanto eu estava lá, né? O coral não parou de ensaiar. Acho que nós cancelamos um ensaio, o primeiro só. E depois continuou. E aí o pessoal me ajudava. E estava naquele tempo de cantata, né? Porque foi agora em setembro, né? Tá fazendo aí... Foi um setembro, né?
Ela fez 3 aninhos agora. Mas Deus deu, assim, direcionamento, paz, né? E deu tudo certo. Amém. E no final, né, na cantata, um mês antes da cantata, Deus me deu uma direção para que tivesse 2 testemunhos de mães nessa cantata. Que essa cantata desse ano falava muito da luz de Jesus, né? Sim. A luz que brilha na escuridão, a luz que é Jesus, a luz. E Deus foi me incomodando com isso. E as 2 mães que eu chamei foi a Karina Dieber, né? Da Thalita. Né? Da Thalita, e a Bianca, da Rebeca, né? Amém. Como que a luz de Jesus entrou nesses quartos de hospital. Nessas meninas. Né? Meninas tão novas, né? Tão novas. Vendo as filhas ali, né? Essas mãezinhas, né? Nossa, as mães tão novas, os bebês, né? Bebês. Sendo instrumentos de Deus, né? E foi bênção, esses 2 testemunhos, foi assim, edificantes mesmo, né? Marcantes. E Deus usa da criança, né? Usa. Por isso que eu falo que filhos, realmente a gente vai entendendo que são heranças do Senhor, né? Uhum. Eles são instrumentos do Senhor desde que eles chegam, né? Quando eles são consagrados a Deus, você fala, Deus, a criança nem está entendendo o que está acontecendo, né? Uhum. Mas quem está cuidando dessa criança e se sujeita ao Senhor, percebe claramente que Deus está ali, né? Claramente, é isso mesmo. Que bênção, Valéria. Isso tudo redundou numa cantata com 2 mães contando a história daquilo que Deus permitiu com as suas filhas, né? E ali, uma um pouco mais tempo, né? E a Bianca com a Rebeca bem recente, né? Mas foi bênção, os 2 testemunhos. Que bênção. E passou, né? E passou. E daí, Valéria? Aí tem outras lutas, né? Não era só essa. E daí, Valéria? Então, a vida com Jesus, como é que é? Depois, sua vida ficou ótima. Ficou. A Sônia tá ótima, ela super bem. Super bem, a gente comemorou o primeiro aninho dela, né? Aninho. Foi e bênção. Os dias estavam passando. Passando, eis que chega a cantata de Páscoa. Eis que cantata de Natal é em dezembro. Isso. E a cantata de Páscoa... Foi em março. Final abril, de março, né? Para abril ali, né? E aí? Aí o João... Janeiro, fevereiro, março... 4 meses depois... Eis que 4 meses depois... Eis que 4 meses depois... Aí vem no exame de rotina que o João foi fazer, descobre ali um probleminha no coração, né? E que o médico liga e fala, na sexta-feira, no culto do presbitério aqui, o coral também cantando, né? Olha, João... Antes de você reger o coral. Olha, você tem um probleminha, né? Você tá nervoso? Não fica nervoso, tá? Mas tem um probleminha aqui e você vai ter que ter uns cuidados. Então, agora, você não pode carregar peso, não faça exercício físico, né? E tenta controlar aí, tipo... Suas emoções, estresse, essas coisas assim, né? E aí, o coral ia cantar no domingo. Isso foi na sexta. Então, foi um final de semana muito difícil pra gente. A gente só contou pra Bia e pro Matheus, né? E aí, no domingo, 3 horas da tarde, eu tava em estado, né? Lá em casa, chorando. Eu falei, meu Deus, Senhor, como que eu... 4 meses. Que a gente passou por uma luta, vamos passar por outra. E hoje o coral canta, como que eu vou fazer? Como que eu vou reger? Como que eu vou reger? E a gente orou e 4 horas tinha que estar aqui. E aí passou, a gente fez tudo certinho, ensaiamos, eu não... Você não abriu o coração pro coral naquele momento? Não. Eu achei prudente não falar antes deles cantarem, né? Porque é uma coisa, assim, que poderia abalar um outro emocionalmente, né? E o coral como um todo, né? E aí, um pouquinho antes da gente cantar, nós fomos lá no gabinete dos pastores, né? E a gente pediu. Aí nós abrimos nosso coração para eles, e eles oraram por nós, né? E que Deus usasse o coral naquela noite, me usasse. Amém. E que o diagnóstico não estava fechado ainda, e que outros exames viriam, e que Deus estava no controle de todas as coisas, né? E a gente se apegou a isso, e o João cantou. Eu falei, mas tem certeza? Não pode fazer exercício. E o cantar é um exercício, né? Muito forte. E ele, não, vou cantar. E cantou, e deu Vou cantar para Jesus. Vou cantar para Jesus. E cantou, e foi maravilhosa também essa cantata, né? Aí seguiu um tempo de exames, e aí quando foi... Isso foi abril. Maio, o médico já marcou para colocar o marca-passo, né? E a data que foi para ele fazer a cirurgia foi na quinta-feira,
que estava antecedendo o aniversário da igreja, que o coral também ia cantar. Então, enquanto eu estava lá no hospital com o João, a equipe estava aqui, tendo o ensaio geral do coral para cantar domingo, né? E aí, graças a Deus, foi tudo bem a cirurgia, o João colocou o marca-passo. Amém. E tá bem, graças a Deus. Tá super bem, né, Tá Vânia? super bem, graças a Deus. Passou, né? Amém, E o médico né, fala, Vânia? amém. E o médico falou, olha, era nesse dia, João, tava assim, tinha que ser, nesse mês, nesse dia, porque depois com os exames, ele Foi constatando que era realmente necessário. Isso, né? era necessário. E aí passou, né? Foi tudo bem. Falei, agora acho que vai dar uma acalmada, né, Dani? Eu falo, Ai, vida meu com Deus. Jesus são fortes, experiências. São. A vida do cristão é uma cheia forja, de, né? de lutas, né? E vitórias, né? Cheia de Louvado seja, mas experiências com Deus, experiências né? com Deus, fortes, né? E aí, em agosto, na semana que estava também com ensaios, porque o coral ia fazer uma apresentação 4 especial de meses missões. depois, Ah né? lá, 4 meses, 4 março, meses. né? É, Depois de 4. O ano tem 12, né? Então, Nesse período. nesse período, o coral se preparando para cantar 2 músicas sobre missões, né? A África era o país que a gente estava ali fazendo uma homenagem, né? Um país que tem vários missionários. Nossa. Então, a gente foi ensaiando 2 músicas para isso. Aí a Ione ia fazer a regência nesse dia, eu já tinha Sim. combinado com ela. Mas nessa semana, a minha mãe passou mal. Ixi. Né? Teve um AVC transitório. Mas até você saber que ele era transitório, que ele não tinha causado sequela nenhum, foi aquele desespero, né? Então, foi muito difícil. Foram 2 dias indo para o PA. E aí, ficando lá com ela aquela semana, mas as coisas aqui acontecendo. Sim. Né? Talvez emocionalmente ali, eu passando por tudo isso, eu perdi minha voz naquela semana. Sim. Né? E eu ia cantar com o coral, né? A Ione ia conduzir, mas eu ia cantar. Mas aí nem voz eu tinha. Aí eu sentei ali do lado dela, ela regeu e foi tudo bem, deu tudo certo. Ok, Senhor, meu lugar é aqui. É aqui. Hoje. Então, servimos ao Senhor com alegria, Amém. sabendo que a minha mãe estava bem. O pior já tinha passado, né? E graças a Deus ela está bem também hoje, né? Não teve sequela nenhuma e passou. Amém. E agora acabou, né? Isso foi em agosto. Então agora vamos partir para a cantata de Natal, Agora né? acho que eu vou fazer cantata de Natal, depois eu vou passear. Aí vem uma outra luta, né? A Bia chama a gente lá no mês de setembro, num sábado, para falar que ela estava com câncer de mama, né? Ai, Jesus. E aí foi uma barra muito pesada, né? Você vê uma menina de 30 e pouquinhos anos, né? Com uma bebê. Com uma bebê que estava, assim, terminando ali o processo de... Ela estava terminando ali a amamentação. A Rebeca já não estava mamando mais, né? E aí ela fala que ela estava com câncer de mama. Que dor. Que dor. Meu Deus, que dor. E aí eu... Você fala, Senhor, podia ter dado em mim, né? A gente pensa assim mesmo. Lógico. Por que não em mim, exato. né? Porque na filha, Porque né? na filha, uma menina nova, Com uma bebê, uma né? bebê novinha, e a gente Deixa sabendo, a gente que tá mais velho, né? a gente passa, né? E o Matheus também muito novo, né? Os dois, um casal novo. Falei, que luta que eles vão ter que passar, meu Deus, né? E a Bianca sempre forte, firme, falou, não, tem que fazer, vamos fazer o tratamento, vai. Ah, vai ter que operar? Vamos operar. Encarando, né? Encarando Deus, tudo, né? Deus dando maior força para ela, para o Matheus também. E esse dia eu baqueei. Né? Se teve um dia que eu fiquei, como dizia o pastor Jonas, geleia, foi esse dia. E aí eu vim chorando da casa dela até a minha casa. E no caminho eu falei, João, agora não dá mais. Eu não dou conta. Não dou conta, eu vou parar com o coral. Uma luta atrás da outra, já está próximo da cantata de novo, eu não tenho condições emocionais. A gente vai passar por uma luta muito grande. Eu quero estar ali com a Bia, né, auxiliando em tudo que eu puder. Então, não dá. Daí ele, com toda a sabedoria dele, né, a gente brinca que o João é calmo, sereno e tranquilo, como diz a música, né? Ele também estava chorando muito e a gente em casa se debruçou diante do Senhor, no altar do Senhor. Choramos muito, mas ele falou, Vá, é isso que o inimigo quer, que você pare,
Mas Deus não quer isso, né? Você vai continuar, Deus vai te dar força. Amém. E nós vamos passar por isso todos juntos, né? Nossa família, a família do Mateus, né? E Deus vai, o mesmo Deus que caminha com a gente quando tudo está bem no alto da montanha, é o mesmo Deus que vai caminhar com a gente nesse vale. Exato. Né? E eu tenho a mania, assim, de pensar no pior diagnóstico, no pior cenário, Sim. né? A nossa cabeça vai lá, né? Vai lá. Tudo que ela ia enfrentar, né? E Deus foi tão maravilhoso que, assim, ela enfrentou muito deserto. Foi muito difícil, Dani, mas foi muito melhor do que a gente imaginava que seria. O Senhor sustentou, né? Era visível, né? Era visível. Que força, que ânimo, que alegria coragem. dele, né? Exato. É o mesmo e vem de Deus. novo a alegria do Senhor. É a nossa força. Né? E passamos, né? Foi difícil, pegou essa fase de novo do coral, né? Mas que tudo caminhou, deu certo e foi uma bênção a cantata no final do ano, né? E a Bia passando por todo esse processo e agora em abril ela fez a cirurgia, tá curada, né? Louvado seja Deus, né? Passamos por mais Glória a Deus. Uma luta. Tá linda. Tá linda, cabelo curtinho. Falei pra ela, tá moderna. Tá linda demais, né? E passamos, né? Passamos nas lutas, sim, mas com vitórias, né? E Deus Valéria, me veio vitória. uma coisa aqui pra gente compartilhar, né? Porque muitas vezes a gente como cristão, né? A gente tem uma ideia tão errada, né? Até a gente entender, eu falo duas coisas, né? Nas 4 histórias, né? Porque você falou da sua experiência com Deus, de Deus não ter te dado filhos. Depois, a experiência da Rebeca, que foi muito forte para você. A experiência do João, a experiência da Bia. 5, né? Porque teve a sua mãe. Teve a minha mãe em agosto. Teve tudo isso nesse processo, né? Mas em todas essas experiências, você conta do seu coração sendo conduzido a buscar o Senhor, né? E se sujeitar a esse processo. E muitas vezes o nosso coração resiste a essa sujeição. E a gente sofre muito, né? A gente, enquanto a gente reluta, né? Ou a gente pensa que a vida cristã, né? Deus é obrigado a só me fazer coisas que eu não vou chorar, né? O que você pôde conhecer de Deus, né? Porque você está aí contando daquilo que Ele forjou, né? No coração de vocês, de sustentar vocês, de vocês ajudarem um outro, né? E de vocês até falar... Você falou, Dani, a nossa família é de um jeito e hoje nós somos de outro jeito, né? Qual era o conhecimento que a Valéria tinha do Senhor antes dessas 5 experiências tão próximas, né, Valéria? Muito próximas uma da outra. Não foi assim, não, olha, eu tive lutas na minha vida, com 5 anos eu tive isso, com 20, com aquilo, com 40. Não, foi tudo muito próximo, né? Foi ali em 1 ano e meio, nem 1 ano e meio, né, Valéria? Nem 1 ano e meio. Foi ali no prazo de 1 ano, veio todos esses desertos, né? O que você hoje pode perceber, tanto do seu coração com Deus, mas também de conhecimento de Deus, né? Como que você enxerga isso hoje, nessa sua caminhada do Deus do vale, mas também do Deus do monte, né? Eu vejo assim, Dani, a minha vida de oração é uma antes de tudo isso e é outra hoje. Né? Isso aí tem muito claro na minha vida, assim. Alguns momentos difíceis que a gente já passou em outros, né? Tantos outros, né? Lógico. Você ora, você ajoelha diante de Deus, né? E clama ali, chora. Mas a gente fica muito acostumado a viver naquela reta quando tudo vai bem, né? Você ora, sim, você lê a Bíblia, sim, mas de uma maneira completamente diferente na hora que você passa pela luta. Né? Nessas lutas, eu vejo que eu aprendi a orar muito mais. Que benção. Sabe? A realmente gastar, entre aspas, um tempo muito maior com Deus na oração, na leitura da palavra. Né? Em vários momentos eu não conseguia orar. Às vezes eu cantava, né? Às vezes eu chorava, eu sabia que tinha uma igreja orando por nós, né? Isso nos fortalecia.
Mas eu vejo que a minha vida de oração e orar por outras pessoas, hoje eu sinto isso, sabe? Eu tenho mais facilidade de orar por uma pessoa do que eu tinha antes desses acontecimentos. A gente tem mais compaixão, né? Mais compaixão. A dor do outro é a minha dor também. Por mais que eu já tive experiências assim, né? De sentir a dor do outro. Mas hoje é muito mais forte. Muito. E esse andar com Jesus na montanha, quando tudo vai bem, e andar no vale quando tudo está tão difícil, é um aprendizado, é um sentimento que Jesus está mesmo nos carregando no colo. Que essa paz que excede todo entendimento, a gente vive e sente ela por completo. É fácil falar, não, a pessoa está passando, mas você vai sentir essa paz, Deus vai te dar essa paz. Hoje eu falo porque eu senti. Nossa, né? Eu tive essa experiência. Se sujeita, porque a paz vai encher o seu coração. Vai encher o coração. Então, hoje mudou tudo, né? Essa vida devocional, eu acredito que hoje ela está muito melhor. A minha vida com Deus, né? A minha comunhão com o Senhor, essa entrega mesmo de tempo de orar, sabe? Foi-me bom passar pelas aflições, né? Porque ela produz em nós algo que só a aflição produz. Só a aflição produz, é isso mesmo. Porque é fácil falar quando as coisas estão bem, né? Muito. Eu falo, é muito fácil a gente cantar Vem Sobre Nós, né? Quebranta o meu coração, né? Mas a gente nem tem noção, né? Não eu falo tem. assim, para mim, esse trabalho que Deus nos dá, quando a gente louva ao Senhor, né? Às vezes a gente não tem muita atenção naquilo que a gente canta, né? Porque a gente canta a palavra de Deus, mas a gente também canta orações, né? E quando a gente canta quebranta-me, transforma-me, né? Cura-me, né? Arranca de mim tudo aquilo que me impede de te conhecer, de te perceber. E aí Deus vem e você fala, nossa, peraí, o Senhor está fazendo isso. Porque realmente tem coisas que Deus vai limpar o nosso coração através da aflição. Né? Exatamente. Através da aflição. E uma música que marcou muito, assim, é Bondade de Deus. Essa música marcou muito a gente nesses últimos acontecimentos. E agora, mais recente com a Bia, foi aquela Como é Bom Sentir Essa Paz. Nossa. Né? Quando as coisas não vão bem. Nossa música, eu mandei para a Bia na época, né? O áudio, o Arautos canta essa música. Mandei lá para os pais do Mateus, né? Porque essa música, gente, ela fala muito no nosso coração. Que bom sentir essa paz, mesmo quando as coisas não vão bem. Porque a nossa vida vão ter momentos, e muitos momentos, né, muitos. que as coisas não vão bem, Não vão bem, E que bênção a gente conhecer, né, esse Deus. E eu até comentei com o João esses dias que eu vejo que eu mudei um pouco também em relação à ansiedade, medo. Né? Eu sempre fui muito medrosa, muito ansiosa, muito nervosa. Não que hoje eu não sou, eu ainda sou, mas hoje eu mudei muito. Que bênção. Né? Eu creio que Deus trouxe isso para a minha vida, né? Porque você fala assim, nossa, e agora o que eu faço, né? Mas e a minha ansiedade, o meu medo de ir no hospital? E na hora, acabou. Fiquei lá com a Rebequinha, fiquei com o João, acompanhei a Bia e tá tudo bem. Eu falo aqui. Que Deus nos dá experiências para a gente poder praticar o fazer morrer a nossa natureza terrena. E andar em espírito. Né? Na verdade, desfrutar da natureza que Ele nos coloca quando Ele nos habita em nós o Espírito Santo, né? E a aflição, ela mostra, filha, anda assim. Confia em mim. Né? Confia. Confia. Então, eu acho que a dor para o cristão, ele vai para um outro lugar, né? Porque Deus te dá a oportunidade de entender de uma maneira um pouco mais profunda que o que você vai fazer na vida é confiar no Senhor. Porque você não controla nada. Então, os nossos medos não têm sentido nenhum. Porque não vai mudar nada. Não. Mas Ele em nós nos muda, Nos né? muda. E até num ambiente de tanto medo, que talvez foi o seu, né? Sim. Se torna um ambiente de alegria para você cantar, testemunhar, cuidar de uma neta, cuidar de pessoas que você ama, né?
E você fala, Deus, como assim? Um lugar que era tão angustiante, Tão difícil para mim. agora se torna um lugar onde o Senhor está se revelando. É profundo demais, Muito. né? É só o Evangelho, né? Só porque na hora que você está ali passando por isso, né? Que você falou cantando ali numa UTI, contando historinha, é como se eu não tivesse numa UTI. Exato. Porque você está na presença de Deus. É como eu, Ele está. Nossa, está. Se suba aos céus, lá estás. Se desço no mais profundo abismo, lá estás. Também. E tudo que a gente precisa é a presença E dele. a presença dele. E é lindo, porque você vai entendendo, né, profundamente as coisas. Nossa, nosso tempo, eu acho que o André vai falar para a gente parar de falar. Mas eu queria, para a gente ir encerrando a nossa conversa, a gente tem tantas coisas assim para conversar, né? Mas existem muitas pessoas que às vezes resistem, né? A exercer um chamado. Existem muitas pessoas que no meio da dor, né? Desistem. Né? Desistem mesmo. Desistem, né? E separam, né? A vida delas com Deus, o trabalho delas com Deus e a vida delas, né? E Deus não tem separação, né, Valéria? Não. Com Jesus não tem, né? Ele é um com a gente, Ele está conosco. Então, eu queria que se você pudesse, né? Aconselhar alguém, né? Que está nessa situação, né? Às vezes Deus está chamando, mas está aí numa fase tão difícil e tem essa dualidade no coração. O que você diria para essa pessoa que pode estar passando por situações semelhantes à sua ou outras, mas que tem muita vontade de desistir de tudo por achar que não vai dar conta, né? Que na verdade não vai dar, é Deus que dá, né? Qual conselho você daria? Olha para lá. Olha, primeiro, se Deus está chamando, eu creio que você tem que ir com medo mesmo, como eu fui, né? Vai com medo mesmo. Se você está passando por alguma luta e acha que não vai ser capaz de servir ao Senhor em algum ministério, Deus vai capacitar, né? Deus capacita, Deus usa da maneira que Ele quer. E ser usado para Deus, para servir o reino, servir as pessoas, é um privilégio muito grande. Então, se tem medo, vai com medo mesmo. Se está em dúvida de alguma coisa, ora, coloca diante de Deus, mas vai servir ao Senhor. E vai servir com alegria no coração, né? Mesmo que doa. Mesmo que doa. E se está pensando em desistir, às vezes a pessoa já está servindo, né? E está pensando em desistir porque está muito pesado, está difícil, emocional ou fisicamente, né? Não desiste. Eu sempre falo isso pro pessoal do coral. Quando alguém está passando por alguma luta e vem falar para mim, olha, Valéria, eu vou dar um tempo do coral. Eu falei, não faça isso. Não dê esse tempo, né? É difícil, mas você estando aqui em comunhão com os irmãos, louvando ao Senhor, fica mais leve. Não saia do rebanho, né? Não saia. Não pare de servir por causa de alguma luta, né? Não faz sentido, né? E às vezes as pessoas falam assim, às vezes pensaram, né, em sair, em desistir, e realmente não desiste e fica. E depois vem, Valéria, que bom que eu não desisti, que bom que eu não parei. A luta passou, eu continuei louvando ao Senhor nas lutas, né? E Deus deu vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não pode desistir de servir ao Senhor no primeiro momento difícil que vem. A gente pensa. Com certeza. Com certeza. Mas não desiste, não. E a gente pensa, mas a gente não é governado por aquilo que a gente pensa, né? Em todo tempo, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, todo tempo. Em todo tempo, louve ao Senhor. E, diante de todo esse papo, a gente tem algo que a gente faz para todo mundo que senta nessa mesa. Eu quero te presentear com essa caneca. Que linda. Mas, acima de tudo, com um versículo que está aqui, ó. Que é um versículo que a gente faz questão, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Que a sua vida continue dizendo isso para Jesus. Amém. Que Ele cumpra a vontade dEle para que você possa conhecê-lo e que outras pessoas possam conhecê-lo através da sua vida. Amém. Ai, que lindo. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Que Jesus abençoe vocês, curta, compartilhe, com certeza encaminha
esse podcast para muita gente, para que as pessoas também possam andar com Jesus, assim como a Valéria. Amém. Até mais. Até.